Alô, buanas! Como estão os nobres filibusteiros? Se tu gosta de perna de pau, olho de vidro, cara de mal, então, meu amigo, o episódio de hoje é pra ti. A gente vai falar de uma das maiores histórias de piratas de todos os tempos. Mas antes, se tu gosta de histórias de aventura, livros, filmes, histórias reais, te inscreve aqui no canal, tá? Vem bastante coisa legal esse ano. Isso ajuda bastante a gente se motivar, divulgar e crescer. Só te inscrever ali, que a gente está sempre recebendo novos amigos, isso é muito bom. Eu tô aqui no mar, como vocês viram, né? A gente veio passar uns dias aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu tô agora na Praia do Remanso, praia calma, como vocês podem ver, tá vazia. A gente sempre vai no contrafluxo da galera, então tá terminando o verão, vamos à praia. O Rio Grande do Sul, né, o litoral do Rio Grande do Sul é conhecido por ter notoriamente a maior extensão de praia feia do mundo. Tá? Não fui eu que inventei essa, isso aí o pessoal fala mesmo. Tá? Gente, hoje eu vou falar de uma obra pioneira que, se vocês lerem hoje em dia pela primeira vez, vocês vão achar que é cheia de clichês. Isso é um peso que carrega algumas obras que chegaram primeiro e influenciaram com tudo, como é o exemplo, tá, desse clássico aqui do Robert Louis Stevenson, que é A Ilha do Tesouro. Tá? Digamos assim, ó, se vocês conhecem hoje a vida do pirata, com aquela vida livre, sem autoridade, aquela vida libertina, cantando alto, enchendo a cara de rum, Mapa do Tesouro, vem tudo daqui. Tá? É uma obra brilhante, não apenas um dos grandes clássicos de literatura juvenil, como, na minha opinião, um dos grandes clássicos da literatura. Olha, gente, a influência disso aqui é infinita. Tá? Por exemplo, Goonies, a gente ainda vai falar no canal, estou esperando uma ocasião especial. Me façam chegar a 1000 inscritos, que aí eu faço um especial sobre o Goonies. Goonies, gente, esse filme aqui é pura história da Ilha do Tesouro, contada de um jeito um pouco diferente. Tá? Não existiria Goonies se não existisse a Ilha do Tesouro. Tá? A atração da Disney, os Piratas do Caribe, né, o brinquedo da Disney, que é um dos mais queridos. Se perguntar para 10 pessoas, eu acho que 8 vão dizer. Todo diz que os Piratas do Caribe são inesquecíveis. Lendo A Ilha do Tesouro, a gente vai ver muitas passagens, muitas cenas que vêm diretamente daqui. Não tem como não falar do nosso amigo Jack Sparrow, né? Que a partir dos anos 2000 e poucos dominou aí, né, as bilheterias. A Ilha do Tesouro, gente. Essa ediçãozinha aqui é da LPM, aqueles pockets que eu gosto tanto, né? Reli agora, já tinha lido tempo atrás. Vocês vão encontrar inúmeras edições, é um livro que está em domínio público, baixa para Kindle, compra uma edição barata, compra uma edição distante, né, de lombada, fiquem à vontade, mas vale a pena. Robert Louis Stevenson, tá? Esse rapaz que cresceu doentinho, terminou a vida dele no Tahiti, é uma grande celebridade turística do Tahiti hoje em dia. Nasceu em Edimburgo, é um dos nossos queridos escoceses. Volta e meia a gente fala da Escócia aqui, não é por menos, tá? É um povo, como é que eu vou dizer, um povo sui generis. Tá? O Stevenson criou um dos 3 grandes clássicos do terror, junto com Drácula e Frankenstein. É dele O Médico e o Monstro, a história do Jekyll and Hyde, que a gente encontra os 3 compilados muitas vezes por aí. Ele criou também um dos meus contos preferidos, que é O Demônio na Garrafa, numa coletânea de contos que ele fez lá na Polinésia. Tem esse que tem uma premissa fantástica, gente, inesquecível. Tá? A Ilha do Tesouro é o 3º livro escrito pelo Robert Louis Stevenson. Ele fez esse livro aqui em 1883. Tá? Foi criada a história para distrair o enteado dele, ou seja, uma coisa completamente despretensiosa, que acabou revolucionou a literatura de aventura. Foi então criado visando o público infanto-juvenil, mais juvenil, gurizada da molecagem, tá? Mas, digamos assim, é uma daquelas histórias que ela é muito maior do gênero em que ela se inclui. Vou contar um pouquinho da história. Tá? No século XVIII, o livro não define bem
qual é o ano. No filme da Disney, clássico também da Disney, eles falam em 1765, algo assim. Tá? A gente vai acompanhar a história do Jim Hawkins, que é um adolescente, em torno de uns 14 anos. Ele é estalageiro, ele trabalha na taverna, na estalagem da família dele. E tem um hóspede lá que é muito desagradável, que é um sujeito chamado Billy Bones. Tá? E o Billy Bones ele é muito suspeito, né, nas atividades dele. O livrinho não está querendo parar aqui. Fica quieto, livro, poxa. E o Billy Bones, ele tem um baú, que ele não deixa ninguém mexer no baú dele. Ele vive encharcado, túrgido de rum. Tá? Ele fala umas coisas e ele tem medo que algumas pessoas possam aparecer lá atrás dele, principalmente um sujeito sem uma perna. Aí aparece, algumas figuras assim aparecem para visitar o Billy Bones. Um deles é o Cão Negro. Tá? Esse livro tem nomes fantásticos, gente. Tá? O Billy Bones ele praticamente morre de medo, né, dessa galera que está perseguindo ele. E a mãe do Jim vai mexer nas coisas do Billy Bones para tirar fora o dinheiro que ele devia. Ela é honesta, ela não vai pegar mais nada. Já o Jim fica curioso, né, ao achar um embrulho, né, que ele abre e tem um mapa lá dentro. Tá? E esse mapa, deixa eu só deixar o livrinho aqui. Pronto. Esse mapa, ele tem algumas características interessantes. Ele tem X vermelhos, é a primeira vez que aparece um mapa com o local marcado com o X. Ele vê que é alguma coisa importante e vai mostrar para dois conhecidos dele, aí dois cidadãos notáveis do vilarejo, que é o Dr. Livesey e o Conde Trelawney. Tá? E eles se interessam, eles identificam, pô, isso aqui tem um tesouro, tinha uma soma lá astronômica, vamos montar uma tripulação, vamos montar um barco, uma expedição e vamos lá. Jim, vem com a gente que uma parte disso aqui é teu. Beleza. Aí eles contratam um capitão, esse capitão fica meio desconfiado, tá? É um sujeito sério, e ele não gosta principalmente da tripulação que foi contratada por sugestão do cozinheiro. E o cozinheiro é um sujeito muito carismático, é um sujeito falastrão, é um sujeito simpático, que encanta todos com a sua boca fofa, que é nada mais, nada menos que Long John Silver. Tá? E aqui eu acho que o Stevenson cria um nome e um personagem, gente, que não tem, tá entre os 10 mais legais assim da ficção de gurizada, de molecagem. Tá? O Long John Silver, ele é o cozinheiro, ele é chamado de barbecue. Tá? Na tradução ele é o churrasqueiro. Tá? Será que ele era gaúcho? Aliás, eu desafio o Long John Silver a fazer um assado de maminha melhor do que o meu. Tá? Churrasqueiro naquelas, né, Long John? O Long John Silver ele é a epítome do pirata. Tá? Ele é tão icônico que ele é a primeira imagem que a gente tem quando a gente fala de um pirata. Tá? O chapéu tricórnio, a casaca com botões, né? com os detalhes, tal. A perna de pau ou sem a perna, só não tem o tapa-olho. Tá? Ele é um sujeito ardiloso. Tá? Ele é um sujeito ladino, leva as pessoas na conversa, ele é dúbio, tá? Ele vai sempre, ele tá do lado vencedor, tá? Como algumas pessoas por aí. Tá? Ele é carismático, tá? Tu quer sempre ouvir o que ele está falando, do jeito que ele está falando. Ele é um anti-herói, tu não quer no final das contas, que apesar dele ser o antagonista da história, tu não quer que aconteça nada de ruim com ele. Tá? Ele acaba criando uma relação legal com o Jim. Ele recruta a tripulação. E aí o Jim, numa determinada noite, ele está dentro de um barril de maçãs no porão e ele ouve que, surpresa para ninguém, né, a tripulação está planejando um motim. E ele dá uma de X9 e vai lá contar pro doutor, pro conde e pro capitão. Eu movi um pouco de lugar porque o sol está passeando, aí eu tenho que ficar passeando junto, tá? Senão eu vou ficar na escuridão. Bom, começa aí uma corrida de gato e rato, né? Um sabendo do outro, o que sabe, o que não sabe, o que vai fazer, está sempre um passo adiante. Eles vão para a praia, o Jim vai junto, aí quem vai dominar o navio, aí ali já tinha estourado o motim propriamente dito, quem é prisioneiro de quem, o Jim é pego de refém,
pelo Long John Silver, aí o Jim se desencanta com o Long John, né? E o Jim, solto na praia, não me engano se ele consegue fugir, como é que é a história, ou se ele vai escondido, ele conhece um outro personagem que é fantástico, tá? Que é o Ben Gunn, tá? Que é um náufrago, tá? Também que é o estereótipo do náufrago que a gente imagina, tá? Ele foi desterrado pelos seus companheiros piratas, que eram da tripulação do Capitão Flint. O Capitão Flint, ele assume uma presença sem nunca aparecer. Toda vez que ele é citado, o sangue da galera gela. Ele seria o grande pirata, o cara que roubou esse tesouro e enterrou na ilha. Aí o Flint depois ele morreu em desgraça, tá? Fora da tela. E o Ben Gunn, ele foi deixado na praia justamente pelos piratas que voltaram agora. Estava há 3 anos, tá? Correndo sozinho lá, barba comprida, todo esfarrapado. E ele ficou lelé da cuca. Tá? Ele é uma figura excêntrica, tá? Com parafuso a menos. Enquanto isso, o doutor, o capitão e o conde estão na cabana que é do Ben Gunn, descobrem ela lá abandonada, e eles estão se defendendo dos piratas, tá? O chumbo está comendo, então estão lá defendendo a casa-mata deles. O Long John aparece com uma bandeira branca, propondo um acordo: vocês nos entregam o mapa e eu deixo vocês irem embora. E aí o Long John nisso se senta para descansar na areia, tá? E aí troca uma ideia, o capitão retruca: não, vamos fazer outra negociação, vocês se entregam agora, dão todas as armas, e eu prometo que eu vou testemunhar a favor de vocês, para vocês não terminarem no cadafalso. Tá? O Long John fica pistolaço, e fica muito mais pistola e ofendido, porque ninguém se oferece para ajudar a levantar ele. Aquilo ali sim, ele acha que é uma indignidade completa. E aí ele sai vociferando. Hoje a gente está com algumas palavrinhas. Eu adoro essas palavras arcaicas. Tá? Ele sai, vocês vão se ver comigo. O Long John, num determinado momento, aí pega o mapa de alguma forma, e aí os piratas estão do lado dele, porque já estavam querendo não estar mais do lado dele. Aí vão atrás do tesouro, aí chegam lá no lugar do X, o tesouro não está lá. Aí eles vão ficar contra o Long John de novo, e o Long John nisso dá uma pistola pro Jim. Para uma criança de 14 anos ele dá uma garrucha carregada. Ó, fica aí porque é capaz da coisa ficar feia pro nosso lado. Cara, o Jim vai até o navio, sendo perseguido por um pirata amotinado, que sobe, e aí ele vai subindo no mastro e o cara atrás com um cutelo nos dentes, que é outra imagem muito clássica do pirata com a faca na boca, né? Aí quando chega lá em cima, o Jim não vê outra alternativa senão dar um tiro no meio da cara do sujeito. Tá? Morre gente, tá? Não é tão juvenil assim, ou é juvenil de outra época. Tem umas coisas legais, eles citam, por exemplo, o tal do biscoito de navio, que era a base da ração, dos marujos. Tá? Tem um vídeo aí do canal que eu falo sobre as comidas dos exploradores, e uma delas é justamente o tal do biscoito de navio. Tá? Eu vou ver se eu me arrisco uma hora dessas, tá? A fazer um vídeo tentando cozinhar um biscoito desses, tá? Para ver o que sai. Os nomes do lugar continuam fantásticos, tá? É a Ilha do Esqueleto, o Monte da Luneta, a Árvore de Dedos, a Ponta do Diabo. Tá, gente? Tudo vem do nosso amigo, da imaginação do Stevenson. Eu não vou contar o final, porque vale a pena vocês irem até o fim, uma leitura que flui muito facilmente, muito gostosa. A Disney, em 1950, ela estava com um dinheiro que tinha um dinheiro que estava congelado na Inglaterra, por uma lei do pós-guerra, que todo o dinheiro de produções tal que fosse feito na Inglaterra tinha que ficar para ser investido lá, na indústria local. Aí o Walt Disney tem uma ideia: vamos fazer uma live action, vamos fazer um filme com atores, adaptando a Ilha do Tesouro e gravando justamente na Inglaterra. Eu vou mover de novo a minha câmera, tá? Porque o sol já me tapou. O filme da Disney, ele é muito fiel ao livro, surpreendentemente fiel, trazendo algumas passagens idênticas, alguns diálogos que são extraídos direto do livro. Tá? Ele já começa, o Robert Louis Stevenson, ele é citado 3 vezes no início do filme. Tá? Uma homenagem bem legal, assim, reconhecendo a importância dele.
O filme já começa com a Jolly Roger tremulando. A Jolly Roger é o apelido da bandeira dos piratas, aquela preta, né, com os ossos cruzados. Cada pirata tinha a sua bandeira particular, mas a mais clássica que a gente tem é essa, é a Jolly Roger. O Jim nesse filme ele é criança, ele é um gurizinho que não deve ter mais do que 12 anos, tá? Que é bem interessante. Rola uma certa identificação com o público, com o guri que está assistindo. O Jim, de certa forma, é o espectador. Ele faz isso, às vezes o espectador se confrontando com um mundo que é fantástico para ele, que é fascinante ao mesmo tempo que é temerário. Tá? O final do filme eu acho que ele é melhor resolvido, inclusive, do que do livro. Tá? O ator que faz o Long John Silver, ele é muito carismático, muito magnética a presença dele. Parece que ele está cheirado o tempo inteiro, meio loucaço, assim, bem exageradão, que combina com o personagem. Tá? Outras influências que teve, bom, a gente tem esse livro aqui, que não sei se vocês já ouviram falar, que também tem piratas, e os piratas do livro e também do filme da Disney, né, do Peter Pan, são muito parecidos com os piratas A Ilha do Tesouro. Tá? Os asseclas, né, da Disney, então, são praticamente iguais. É como se pegassem os personagens do filme da Disney, A Ilha do Tesouro, e transformassem na tripulação do Capitão Gancho. A atração dos parques, como eu já citei, tem muitas cenas que são muito influenciadas, tá, pelas passagens do livro. Tá? As roupas, as caricaturas, o personagem. Tem uma cena do canhão que tu passa, quem já teve a oportunidade de ir nesse brinquedo, que é maravilhosa, que tu está passando por um barco no escuro, né? Tem um navio, tu está passando num barquinho, e ele fica atirando balas de canhão em ti. Tem uma cena idêntica no livro. Os Muppets, tá, fizeram a sua versão, tem um filme dos Muppets que é a versão deles, da Ilha do Tesouro. A Disney, nos anos 2000, depois da sua renascença, ela fez um desenho animado que era O Planeta do Tesouro, que foi um enorme fracasso, tá? Que me leva a crer que essa história assim, de levar a Ilha do Tesouro para o espaço, uma coisa de ficção científica, pura decisão de executivo. Deu no que deu. Temos uma série que eu recomendo a vocês conhecerem, que se chama Black Sails. Tá? Já teve 4 temporadas, se eu não me engano, já terminou faz uns anos atrás, que serve como um prequel, aquelas palavras que a Bárbara adora, né? Que é o que aconteceu antes do Long John Silver virar o Long John Silver. Tá? Que aí mostra o Capitão Flint, a saga do Capitão Flint, mistura piratas de ficção com piratas reais que existiram. E temos aqui também uma série de livros, tá, de um escritor brasileiro chamado Eduardo Sanmartin, que até me surpreendeu que era dele. Esse aqui é Náufragos, fala de histórias reais baseadas em documentos das épocas, que não é só de uma época determinada. Tá? Eu acho que o mais famoso do Sanmartin é esse aqui, ó, Piratas. Para quem gosta de pirata eu recomendo, porque ele realmente se baseia em biografias, em documentos históricos, documentos de julgamentos, tá, de piratas reais. Tá? Eu acho que esse aqui foi o primeiro que ele lançou, foi um enorme sucesso. Depois ele lançou esse outro aqui, Bucaneiros, tá, também baseado em documentos. Harry Morgan, Francis Loné, Roche, e outros conquistadores da América no século XVII, contados por testemunha e ilustrações da época. Tá? Muito interessante, se acha por aí. Tá? E depois ele foi para os Náufragos. Então é uma série assim, que vale a pena ser conhecida. O Carlos, do canal Livros e E-Books, ele tem um episódio dele, né, tem um vídeo que ele fez sobre a Ilha do Tesouro, que eu vou assistir depois, porque eu não quis assistir antes para não me influenciar, em que ele fala também de uma paródia, né, dessa história feita pelos Trapalhões na década de 70. Tá? Eu não lembrava que eu gostava tanto da Ilha do Tesouro. Sigo na praia, olhando para o mar e esperando atracar uma escuna com filibusteiros. Quem sabe não tem o tesouro enterrado aqui nas dunas do Remanso. Vou deixar com vocês um pequeno texto de um lirismo poético ímpar. 15 homens no peito de um homem morto,
Yo ho ho e uma garrafa de rum. Beberam e o diabo terminou bastante. Yo ho ho e uma garrafa de rum. Até logo mais, buenas!